Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é professor Jean, eu sou de Catanduva, trabalho na ETEC Elias Echar. Hoje eu vou ministrar uma aula falando sobre rugosidade. Na verdade, nós vamos focar principalmente nos dois parâmetros mais utilizados, o RA e o RY, e por que não falarmos um pouco desse tão desconhecido R3Z, muito pouco comentado, muito pouco falado, mas a cada dia mais materiais como os sinterizados estão sendo utilizados na indústria, principalmente para a confecção de ferramentas, o aço sinterizado, muito utilizado, material com excelentes propriedades mecânicas, uma resistência ao desgaste muito bom. E então é interessante, antes de mais nada, nós entendermos como esses valores, como esses parâmetros são fornecidos. Afinal de contas, nós como técnicos não podemos focar-nos simplesmente em avaliar números, nós temos que entender matematicamente como esses números chegam até nós. Bom, então iniciando aí na utilização do parâmetro RA. Uma das maneiras práticas de entendermos isso é falando a utilização desse mais utilizado, o parâmetro mais utilizado quando nós focamos e mencionamos sobre rugosidade. Nesse caso, o parâmetro RA, como vocês podem estar vendo aí no texto, ele pode ser utilizado nos seguintes casos: quando for necessário controle contínuo da rugosidade nas linhas de produções, ou seja, quando precisamos medir peça a peça ou lote a lote, para que tenhamos um controle mais específico. Bom, também ele é muito utilizado em superfícies que o acabamento apresenta sulcos e usinagens bem orientados, geralmente feito em peças obtidas através do processo de fabricação de torneamento ou fresamento, em superfícies de pouca responsabilidade, como no caso para fins estéticos. Bom, essa é a literatura encontrada em todos os livros, nos principais livros que abordam esse assunto, mas muitas das vezes isso nos torna uma informação um pouco vaga. Bom, para melhorar o entendimento, o que eu fiz? Eu utilizei o nosso famoso AutoCAD, para pegar aqui uma imagem. Na verdade, eu peguei uma imagem de uma curva, de uma imagem retirada aí de uma impressora de rugosímetro, tá? E digitalizei, ou seja, eu desenhei por cima dela, tá? Dessa maneira nós temos aqui os principais parâmetros, a linha média, que é obtida através de um cálculo simples, a forma que o nosso equipamento calcula todas as áreas, da parte inferior e da parte superior, e desenha então uma linha de forma que as áreas superiores e inferiores sejam exatamente iguais. Bom, então vamos entender um pouco o parâmetro RA. O que eu fiz? Eu fiz uma cópia, aqui na parte inferior, e eu coloquei uma linha, um referencial em cada quadrante, em cada ponto mais alto e em cada vale mais profundo da minha curva, para que eu possa então fazer essa avaliação. Então vamos lá, eu vou posicionar aqui tanto a apresentação quanto o meu AutoCAD, meu computador, tá? Colocando os dois aqui para que a gente consiga trabalhar simultaneamente, tá? Como é definido esse parâmetro? Essa é a pergunta que a maioria dos alunos me faz, então eu vou avaliar aqui cada região de amostragem, cada cutoff, separadamente. Nesse caso, eu vou avaliar apenas a primeira região de amostragem. O que eu vou fazer? Eu vou então pegar a distância dessa linha média até o ponto mais alto de cada região aqui. Eu vou encontrar 0,87, está sendo anotado ali, tá? E posteriormente vou pegar aqui os outros valores, tá? 2,04. Observem que todos esses parâmetros já foram anotados e feito uma média, tá? 1,32 e assim sucessivamente. O meu equipamento mede cada região dessa, tá? Nesse caso, eu fiz apenas
o cálculo da primeira região de amostragem. Ou seja, eu peguei todos os valores, eu tenho aqui 6 valores, eu encontrei a média. Já a média é muito simples, né, pessoal? Simplesmente dividido pela quantidade de elementos que eu tenho. Então, eu encontrei aí um valor de 1,47. É exatamente isso que o meu equipamento faz. Ele encontra aí a média, né? A média do meu, de todos os pontos. No caso, o equipamento iria fazer de todas as regiões de amostragem. Nesse caso, 5, igual fala aí a norma que regulamenta rugosidade e acabamento superficial. Bom, pessoal, esse é sem dúvida o parâmetro mais utilizado, mas não é difícil entendermos que temos lá as suas limitações, né? Caso eu tivesse no meio de vários picos e vales aqui, uma região que apresentasse uma diferença muito grande, esse valor seria digerido, seria dividido aqui no valor da média, não iria apresentar aqui, se vocês observarem, 0,87, 2,0,4, 1,32, se eu tivesse um valor próximo de 4 microns aqui, a minha média não seria tão diferente dessa, ele seria diluído no meio desses valores. Isso pode ser um problema, principalmente quando eu estou abordando, eu estou utilizando isso para peças que necessitam de fazer vedações, né? Principalmente quando nós falamos de parte hidráulica. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos partir então por um outro parâmetro, o segundo parâmetro mais utilizado, que é o conceito de rugosidade máxima, também conhecido por RY. Esse parâmetro, como é fácil encontrar literaturas falando sobre ele, ele é nada mais como o maior valor da rugosidade parciais ZY. Vamos entender aí o que é esse ZY, né? Esse ZY, pessoal, ele avalia que cada região de amostragem, ele pega aqui o ponto mais alto e o vale mais profundo e ele faz uma avaliação, ó, tá? Nesse caso 4,01 e assim sucessivamente, tá? No caso, todos os parâmetros aqui, o que apresenta o maior valor é o que está na segunda região de amostragem, que é o parâmetro 4.015, tá? Que foi o que eu isolei aqui, ó, para vocês entenderem. Ele avalia cada região de amostragem e isola, exatamente isso que ele faz, isola a região de amostragem que possui a maior diferença entre a distância mais alta e o vale mais profundo, tá? Isso é um método, né, que o nosso equipamento, o rugosímetro, utiliza para então definir esse parâmetro tão utilizado. Bem, pessoal, e o outro método que eu gostaria de estar dividindo com vocês, principalmente pela importância desses materiais os sinterizados, cada vez mais utilizados, né, principalmente na nossa região, em ferramentarias, empresas aí que constroem estampa utilizando esse material. Ele é um conceito chamado de rugosidade média do terceiro pico e vale. Isso é um pouco mais confuso para a maioria dos alunos que não entendem matematicamente a lógica disso, tá? Então vamos entender como que o nosso equipamento procede, tá? Realmente eu vou jogar aqui o cálculo o cálculo de como ele encontrou esse valor, correto? E matematicamente no nosso AutoCAD vamos entender, né? Vamos entender primeiramente como ele avalia cada região e depois matematicamente como ele encontra o nosso valor, correto? Então vou pegar aqui a amostragem, como fala a norma, ele não utiliza o primeiro nem o segundo, ou seja, ele avalia o terceiro pico e o terceiro vale. Como assim? O pico mais alto nessa região é esse daqui, o segundo seria esse. Ele não avalia nem esse, ele vai avaliar aqui apenas o terceiro, tá? Aqui da mesma maneira, não avalia nem o primeiro, nem o segundo, ele vai avaliar apenas o terceiro. Ele pega essa distância aqui, ó, 1,85. E foi o que eu fiz aqui. Pessoal, matematicamente é isso que ele faz. Ele avalia todas as regiões da amostragem, tá? Por isso que eu tenho 5 aqui, eu tenho 5 regiões da amostragem, foi isso que eu peguei. O terceiro pico, o terceiro vale e assim por diante. Anotar todos os valores, né? É feito uma soma e automaticamente encontrada a média dividindo pelo
número de elementos, tá? De uma maneira bem prática. Isso é muito usual porque o aço sinterizado ele é um material que possui muitos poros, né? Muitos defeitos, muitas imperfeições devido ao próprio material. Então, se fôssemos avaliar pelos outros métodos, tanto o RA quanto o RY, nós teríamos aí um parâmetro não satisfatório para esse tipo de material. Então fica aí, pessoal, essa é a nossa dica, o nosso método. Aconselho vocês a pegarem aí essa imagem que eu vou estar fornecendo para vocês e façam isso novamente no caderno de vocês, façam aí as atividades. Eu acredito que ficará muito mais claro o entendimento sobre esse tópico. Fica aí, um grande abraço, até mais.